O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Hoje vamos falar de uma cultura rica em diversidade. É a produção do Oriente Médio. Entre mesquitas, caligrafias e teatro, você vai conferir também. Mais do que letras, são desenhos feitos um a um, com destreza pelo calígrafo. Ela é utilizada para a decoração de casas, mesquitas, em quadros e até para tatuagens. Os intérpretes andam sobre fios, dançam nas alturas e transformam sentimentos em poesia cênica. A produção de mosaicos em Curitiba é tão significativa que a cidade ganhou o título de capital do mosaico. Um dos pontos fortes da cultura árabe é a arquitetura. E nós fomos até uma mesquita em Curitiba para conhecer mais deste elemento. Os muçulmanos são precursores da arte da azulejaria, né, como é chamada. Eles que inventaram, né, o uso dos azulejos e o trabalho de arte nos azulejos, onde mais tarde os portugueses e espanhóis assimilam a técnica, né, e produzem daí os seus trabalhos. A gente usa bastante os azulejos, né, por causa da durabilidade do material. Ele aguenta chuva, sol, intempérie, né, não precisa ser limpo, nem lavado, nem nada. O próprio tempo faz esse trabalho, né, a própria chuva já faz esse trabalho de limpeza. E é uma peça de uma beleza riquíssima, né? Porque são trabalhos manuais, né? Os azulejos são pintados à mão, peça por peça, e a durabilidade deles é de mais de 1 milênio. É a única mesquita no Brasil totalmente azulejada. O Brasil tem mais de 100 mesquitas, mas a única com esse trabalho a nível nacional é a nossa. As nossas janelas, né, elas têm formato em forma de arcos de ferradura que são tradicionais dentro da arquitetura islâmica, né? Então qualquer muçulmano, de qualquer parte do mundo que passe essa rua e observe o nosso prédio, ele vai reconhecer que é um templo islâmico. A cúpula, né, como nós chamamos, ela serve para a ressonância do som, né? Os muçulmanos inventaram esse tipo de arquitetura para que o som se expandisse dentro dos templos religiosos, né? Então ela funciona como uma caixa acústica, né, a expansão do som. E também ela pode ser decorada, né? Ela pode ser revestida internamente e na parte externa também. Nós usamos muitos versículos do Alcorão, né? As palavras em árabe são versículos do texto sagrado, né, que procuram transmitir uma mensagem aos fiéis, né? Então as pessoas identificam, né, as escritas, né, e conseguem sentir mais próximos de si a presença de Deus através, né, desse tipo de trabalho, né? Além da beleza artística que a caligrafia árabe dá, né? Então é um trabalho ímpar no mundo que não há nada similar. Deus se apresenta no texto sagrado islâmico como o criador do universo. E o universo não tem um limite. Portanto, nós usamos sempre as formas abstratas, né? As flores, elas representam um pouco disso, né? Dessa forma abstrata de não tentar delimitar Deus, né, de uma forma figurativa. Nós usamos, né, os tapetes persas, né, que são tradicionais, feitos por iranianos, que são muçulmanos e famosos no mundo inteiro, né? A nossa mesquita tem tapetes que foram doados pela República Islâmica do Irã, né, por uma fábrica no Irã que produz especificamente tapetes para doação para mesquitas. Eles são mais espessos para dar mais conforto às pessoas na hora de rezar.
você acabou de ver na matéria, é grande a influência dos azulejos na cultura árabe. E uma das vertentes dessa arte vem com os mosaicos. Pode parecer apenas o som de peças quebradas, mas é assim que começa o trabalho de uma arte milenar. Os mosaicos são feitos a partir de pedaços de vidro, pedras, azulejos, que colados um a um formam lindas imagens. Paciência e preciosismo são o segredo. Algumas peças são coladas assim, com pinças. A arte musiva começou com os gregos. Os primeiros mosaicos foram feitos com seixos rolados pelos gregos. Quando os romanos conquistaram a Grécia, eles não só absorveram essa cultura dos gregos, como aprimoraram. Que eles começaram a fazer as pecinhas quadradas, que se chamam tesseras, as tecelas, que até hoje a base do mosaico é a tecela e o interstício, a fuga. Então são os dois elementos do mosaico. Mas tudo começou mais ou menos uns 3.000 anos antes de Cristo, na Grécia. Com a chegada do vidro surge a arte bizantina, que retratava em grandes painéis motivos bíblicos. Foi aí o ponto de encontro com a cultura árabe, que como ninguém soube agregar este método em seu repertório. Quando foi descoberto o vidro, começou um outro tipo de mosaico, que se chama de mosaico bizantino. Mosaico que foi usado principalmente nas paredes das igrejas, nas abóbadas das igrejas. E os árabes, nesta época, acho que deve ser mais ou menos século XII, assimilaram essa cultura, essa técnica, e a transformaram na cultura deles, no estilo árabe de fazer mosaico. E a produção de mosaicos em Curitiba é tão significativa que a cidade ganhou o título de capital do mosaico. A gente já está há uns 17, 18 anos desenvolvendo o Mosaico em Curitiba. Foram feitas muitas exposições, primeiro no Jardim Botânico, depois no Memorial de Curitiba. Temos vários ateliês de qualidade, vamos dizer, que ensinam um mosaico de qualidade. Curitiba acabou tendo o título de capital do mosaico brasileiro. Um dos expoentes nesta arte é a artista Bea Pereira. Tudo começou com uma viagem à Europa. A inspiração para começar na arte musiva veio pela obra de Gaudí. A partir daí, ela entrou nesse universo e não saiu mais. Quando eu cheguei aqui, eu não encontrei ninguém para dar aulas. Daí o que eu fiz? Fui numa loja de material de construção, comprei 4 cores de azulejo e fiz minha primeira mesinha. Como não se faz mosaico? Muita coisa errada. Daí eu vi que eu tinha que pesquisar um pouco mais, daí comecei a comprar livros, daí acabei fazendo alguns cursos, participei de congressos e os alunos me trouxeram muitas dúvidas que eu tinha que resolver. E com isso eu aprendi muito. E às vezes traziam dúvidas e às vezes traziam a solução. Então foi uma maneira assim muito espontânea, muito sem forçar nada, foi acontecendo. E em poucos minutos, no ateliê onde a Bea ministra aulas, dá para entender o porquê do fascínio. É impressionante ver aquilo que está em uma foto plana logo ganhar contornos em 3D e com uma energia, uma vibração de cores única. E agora vamos falar de teatro. Na coluna Diálogos Culturais de hoje, o diretor teatral Alaor de Carvalho mostra essa arte lá no Oriente Médio. Olá pessoal, eu sou o Alaor, professor de teatro da Universidade Federal do Paraná. Estamos aqui novamente com a coluna de teatro, hoje para dar um pouquinho de história da cultura árabe dentro do teatro. As origens do teatro árabe estão mais ligadas a algumas origens também do teatro ocidental, mais o teatro europeu. Bom, é no Egito a procedência de algumas manifestações artísticas consideradas como teatro, no Egito que iniciam algumas manifestações e também tem suas origens nas manifestações religiosas, assim como no teatro ocidental.
né? O teatro oriental também vai por essa linha das manifestações religiosas, os cultos religiosos, os rituais, como no teatro ocidental, que os gregos também fizeram algumas manifestações em prol de rituais religiosos em comemoração ao deus do vinho, da colheita da uva, etc. É uma história já bem conhecida aqui no teatro ocidental. E as informações mais precisas que a gente tem é que o teatro árabe teve suas origens mais ali a partir da Idade Média, mais na literatura medieval. Então, fim da Idade Média, começaram a surgir algumas manifestações culturais a partir dessa ideia, e mais o teatro de sombras também tem uma riqueza muito grande. E falando um pouquinho dessa origem do teatro árabe, a gente pega um pouquinho da cultura oriental, da cultura ocidental também, que ficavam ali. Na Idade Média a gente trabalhava com sacramentos, mistérios, e na cultura árabe também vem essa onda de trabalhar os mistérios. Então, eles pegam algumas coisas nas suas formas de falar, pegam textos do Alcorão para serem recitados, sempre nessa linha ligada aos cultos religiosos. Bom, um tipo de teatro bem característico da cultura árabe, e aí me perdoem se a pronúncia sair equivocada, é um tipo bem característico, é o tarliya, que eles chamam, que é um tipo de teatro que vai trabalhar mais a comoção, a condolescência, eles chamam também no teatro iraniano as peças de paixão, né? Então é um tipo bem específico do teatro árabe. E aí a gente tem uma das peças que representa bem esse tipo de teatro, é o drama de Kerbela. E eu dei uma pesquisada e a gente pega bem nessa história do drama de Kerbela, pega bem essas características que eu acabei de falar, onde o público se emociona. Então, o grande objetivo desse teatro é causar uma enorme comoção à plateia, à multidão de fiéis que estão assistindo. Então, tem uma característica na interpretação desse tipo de teatro também. Restringe-se a um monótono relato da história desse personagem central, né? É um relato linear também, que ele vai dizendo, resignado da sua vida, e ele traz a história, né, as relações familiares que ele tem, e vai desenvolvendo isso dentro de recitações usando os textos do Alcorão. Então é muito específico esse tipo de teatro, e ele também é feito dentro de mesquitas, em teatro, e também ao ar livre. Aí também um link com o teatro medieval ocidental, que também a gente tinha essa especificidade. Esse tipo de teatro é muito interessante e curioso também nas montagens. Eles têm um exagero nos efeitos cênicos. Então, para causar essa comoção forte na plateia, os efeitos cênicos são muito próximos do real. Então, o teatro o teatro árabe está entre essa coisa do real e do simbólico muito forte. Tanto que um dos exemplos na cena do drama de Kerbela, o Russão, personagem central, ao ser decapitado, jorra-se sangue e, segundo alguns autores, o sangue é de verdade, e a cabeça decepada continua recitando os textos do Alcorão. Então causa uma comoção muito grande no público essa cena, né? Após o sangue rojado da cabeça, o texto continua sendo dito por aquela cabeça decepada. Então, efeitos cênicos maravilhosos e que causam realmente essa curiosidade aí nesse tipo de teatro, né? Então, fica a dica para quem quiser conhecer um pouquinho do teatro árabe, ler um pouco sobre o drama de Kerbela, que é um dos representantes desse típico teatro árabe. Tem no Brasil alguns grupos que trabalham isso, inclusive agora, no mês de setembro,
em cartaz uma peça, uma produção do Sesc Rio, com a companhia teatral Damasco. Eles montaram um espetáculo chamado Salam Aleque, onde trabalhava toda a questão da cultura árabe e no final o público degustava uma ceia árabe. Então também tem ali pratos típicos árabes para que o público pudesse degustar após o espetáculo. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. E falando em teatro, o Grupo Ares de Pesquisa e Criação em Dança Aérea passou aqui por Curitiba e marcou o centro da cidade, numa mistura de linguagens de dança, teatro e circo contemporâneo. O Grupo Ares é conhecido por se apresentar em lugares inusitados, e em Curitiba não foi diferente. O prédio da Caixa Cultural virou o palco para uma ação que se envolvia em meio ao movimento da própria cidade. A gente vem trabalhando muita coisa de procurar palcos diferentes, prédios, enfim, outras variáveis de apresentar. Florência é argentina e passou a integrar o Ares há 3 anos. Com base no circo, ela se encantou pela liberdade das danças aéreas. Voar é quase estar flutuando. Quanto mais alto o prédio, a gente tem mais corda, então a gente vai mais longe, a gente tem mais tempo de fazer os movimentos, tudo fica mais leve. É uma leveza bem legal. Criado em 2007, o Grupo Ares é, acima de tudo, um núcleo artístico de pesquisa e criação. Os bailarinos têm diferentes influências culturais, o que permite uma ampla variedade cênica. A gente trabalha com uma linguagem híbrida, onde envolve várias linguagens, né? Que é um pouco de dança contemporânea, dança urbana, ginástica olímpica, música, teatro físico. Então, é um grupo bem híbrido e a gente trabalha com essa linguagem bem híbrida mesmo. Os intérpretes andam sobre fios, dançam nas alturas e transformam sentimentos em poesia cênica. Com base nas danças urbanas, Diego encontrou no Grupo Ares a possibilidade de alcançar um sonho de criança: voar. Já no chão a gente já conseguia desenvolver muitas coisas das danças urbanas, muitas coisas dos movimentos, tipo chave das danças urbanas. E quando coloca ele na parede, tem uma leveza, tem uma sutileza absurda, né? É uma coisa mágica, assim. E pra mim, tipo, eu desde pequeno, assim, sempre viajei com essa coisa de voar, com essa coisa de, tipo, estar leve. O espetáculo Eu Passarinho foi inspirado na poesia de Mário Quintana. A leveza do voo do pássaro se contrapõe à densidade de se viver na pressa do dia a dia. No espetáculo eu busco esse contraponto entre viver, né, nessa tensão do dia a dia, dos compromissos, dos estresses, mas a gente vive de uma maneira suave, como passarinho, né? A gente passa por todas essas relações da modernidade, mas como passarinhos, de uma maneira leve e suave. Contrapondo força do movimento e leveza do voo, o Grupo Ares tem como grande desafio colocar os corpos e ideias no ar. Todo mundo que fica aqui embaixo fica imaginando como que é essa coisa de voar, né? E a gente coloca em prática, né? Porque cada vez mais a gente está desenvolvendo isso com os nossos treinos, a gente tem treinos diários para desenvolver isso, tem toda a técnica, todos os equipamentos eles têm que estar perfeitos para desenvolver isso, para a gente ter essa qualidade desse trabalho, né? E as palavras de Mário Quintana criam asas e ganham sentido. Todos aqueles que estão aí atravancando o meu caminho, vocês passarão, e eu, passarinho. Estamos de volta e agora para falar sobre a caligrafia árabe. Você vai conhecer as letras que juntas formam verdadeiras obras de arte. A caligrafia árabe não é apenas uma forma de desenhar as letras. É uma arte com estética única, que atrai olhares pela beleza nos contornos. Mais do que letras, são desenhos feitos um a um, com destreza pelo calígrafo. Ela é utilizada para a decoração de casas, mesquitas, em quadros e até para tatuagens. A caligrafia ela representa a arte
da civilização árabe. Então você vê a importância. E o árabe, eles não usaram igual o ocidente, usaram a pintura, as cores, desenharam o homem, tinha um aspecto abstrato, um aspecto natural, ou realista das coisas. O árabe não. Eles usaram a caligrafia como arte. A caligrafia tem um papel essencial na decoração das mesquitas. O calígrafo se inspira na arquitetura árabe, nos valores do Islã e nas formas abstratas que são muito apreciadas no mundo islâmico. A decoração ambiental, ambiente, tanto interior, exterior, você vai ver que ela simboliza, ela fica mais bonita com a caligrafia. Sim, chegaram a ver a mesquita, chegaram lá dentro, a mesquita lá não tem imagem, ela tem arte de caligrafia, que ela faz parte do espectro da cultura árabe. São 6 estilos clássicos, mas existem mais de 500 variações. A palavra família, por exemplo, pode ser escrita de diversas maneiras. Moafaq Helahel é um dos únicos calígrafos da América Latina. Ele começou a trabalhar com essa arte no Líbano, seu país natal. Há mais de 30 anos no Brasil, aqui ele retomou os estudos e agora dá aulas de língua e caligrafia árabe. O Brasil aqui, ele abraça tudo praticamente. Tudo que vem. O Brasil é um país importante pela esse coquetel cultural que tem aí, que faz parte da cultura brasileira. Então o árabe, ele está dentro dele, que não é de agora. Ele vem, nós falamos desde a era da Península Ibérica. Então você vê, o brasileiro, ele é muito chegado à cultura árabe, ele gosta da cultura árabe, é todo aspecto que representa a cultura árabe. Ele está aqui no Brasil, o brasileiro ele adora a cultura árabe. Moafaq explicou que as duas culturas se aproximam em várias áreas. A língua portuguesa tem influência de diversos idiomas, entre eles o árabe. Mas vale lembrar que, assim como as línguas mais antigas, o árabe é lido da direita para a esquerda, diferente do português. Entre passadas de tinta e escritas, o artista vai transformando a arte em letra e a letra em arte. Com facilidade, a caligrafia vai ganhando formas de diferentes objetos. No final dessa matéria, até o nome do nosso programa ganhou um desenho na caligrafia árabe. Eles se encontram, eles se acham dentro da caligrafia árabe, porque a caligrafia árabe ela tem uma flexibilidade enorme para se trabalhar ela como arte. Né? Então, os artistas modernos, da arte moderna, eles usam caligrafia porque eles conseguem se destacar nisso. Né? بتأسف الوطن من أجل دمك أخي ارقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي. Letras que falam dos conflitos da Palestina como forma de enfrentamento político. Esta é uma das propostas do grupo Dargtim. E a música deles foi o ponto de partida para que o Rafael estudasse as composições da faixa de Gaza. Se engana quem pensa que a música do Oriente é toda voltada apenas à música tradicional. Encontrei desde grupos de heavy metal, né, até grupos de reggae, grupos enfim, de rap, que nem eu estou falando bastante, né? Música pop, música, enfim, né? E o interessante é que, assim, essas produções, elas além de serem diversificadas com relação aos gêneros musicais, né? Elas também são bastante diversificadas com relação aos seus conteúdos, né? Quando a gente pensa em Palestina, é muito comum que a gente, já de saída, pense na questão do conflito, né, com os sionistas e com o Estado israelense, etc. O rap foi composto em homenagem a Vittorio Arrigoni, um ativista italiano morto na faixa de Gaza em 2011. Mas os conflitos não são os únicos temas. Além de mesclar elementos de música palestina com novos ritmos, as questões cotidianas como o amor estão presentes nas letras. Muitas
muitas delas falam explicitamente sobre a questão do conflito, né? Mas muitas delas não falam explicitamente sobre o conflito, né? Porque pretendem privilegiar outras coisas, por exemplo, o cotidiano, amor, separação, relações, etc., né? Só que isso também é um enfrentamento político, né? Quer dizer, assim, a gente pensar essas produções como uma maneira de se colocar, de estar no mundo, né? Se mostrando como pessoas que têm um cotidiano comum, né? Nesse sentido, que come, que entra na internet, que assiste jogo de futebol, etc., é uma posição muito importante para eles, né? Dizer, olha, nós existimos, abre aspas, num cotidiano normal, né? Eles mesmos, isso nas palavras deles, né? Nós somos normais também, né? Para além do nosso conflito. Rafael passou um período na Palestina para concluir a pesquisa de mestrado e lá pôde vivenciar na prática toda esta diversidade cultural. Eu estava uma vez num evento numa casa lá, o pessoal estava jogando videogame, tomando uma cerveja, e em certo momento 2 rappers que eu tinha lá, que a gente ficou bem próximo, começaram a improvisar um rap lá e tal, não sei o que, e em árabe. Só que a gente estava se comunicando em inglês porque o meu árabe é complicado, né? Aí eu falei, olha, vocês podem improvisar em inglês, né, para eu ter acesso ao que vocês estão falando aí, porque está me interessando. Eles, tá bom, e começaram a fazer um rap meio improvisado em inglês, e uma das coisas que eles começaram a falar, talvez pela minha presença enquanto brasileiro, era o respeito às favelas, né? Então foi para mim muito interessante ver isso, assim, né, um rap palestino que tem essa carga de denúncia política, não só sobre o próprio contexto, mas também tendo como referência outros contextos que eles veem alguma identificação, como a questão das favelas e das periferias no Brasil, né? Isso me chamou muita atenção. E uma coisa que era interessante também é que foi bem numa época onde estava havendo, em 2014, a ocupação militar da favela da Maré, no Rio de Janeiro, e as analogias foram traçadas por eles. Olha, tipo, como a gente tem aqui tanques nas nossas casas, agora no Brasil, nas favelas também tem. Então a gente tem assim, vamos, pelo menos essas pessoas, né, vamos demonstrar nossa solidariedade com relação a isso, né? Militarização não é bom aqui, não é bom lá, e vamos cantar isso nos raps, inclusive. E o nosso Caldo de Cultura fica por aqui, mas você pode nos acompanhar em nossas redes sociais. Na semana que vem eu te espero com mais cultura. Até lá!